Tá gravando, tá? Então, na aula passada a gente viu, né, os processos clássicos e hoje a gente vai ver com o mesmo objetivo, ou seja, determinar coordenadas de um ponto, levantar uma feição com coordenadas geodésicas a partir, né, das técnicas de posicionamento por satélites artificiais, né? Como eu também falei na outra aula, vocês vão ter disciplinas específicas para isso, mas a gente precisa conceituar algumas questões aqui para a gente desenvolver essa disciplina, mas com maiores detalhes vocês vão ver nas disciplinas seguintes, tá? Eu estou com um monitor só hoje, então eu vou ficar meio enrolado aqui, mas vamos lá. Bom, a ideia, né, de se determinar coordenadas sobre a superfície terrestre ou próxima dela, ou seja, acima da superfície, exatamente em cima, além de ser exatamente em cima da superfície, ou acima dela, ou seja, numa aeronave, ou de outra forma, ou seja, na proximidade dessa superfície terrestre, ela veio na década de 60, né, com uma proposta do projeto Navistar GPS, que utilizaria satélites artificiais com esse intuito. Esse programa era um programa do governo americano e a gente estava no auge ali da corrida espacial e, por consequência, também a antiga União Soviética também desenvolvia o seu sistema de navegação por satélites artificiais, que era o GLONASS, que é o GLONASS até hoje. Também com essa mesma ideia de se ter uma constelação de satélites artificiais, que através desses satélites pudesse determinar coordenadas na superfície terrestre, visto que a astronomia parte disso, a astronomia de posição busca, através da observação de astros naturais, você determinar coordenadas sobre a superfície terrestre, também com essa ideia desses astros, desses satélites artificiais, também foi desenvolvido no âmbito, né, da Agência Espacial Europeia, o projeto Galileu, e também, mais recente, com o Beidou, inicialmente foi chamado de Compass, do governo chinês, né? Com isso, apesar da gente muitas vezes chamar GPS é um dos sistemas de posicionamento, como a gente viu, a gente tem mais outros, como o próprio GLONASS, e o conjunto desses sistemas, né, de navegação global por satélite se chama GNSS. Então, quando a gente está falando hoje de GNSS, a gente está falando de todos esses sistemas globais de posicionamento, tá? O GPS, no projeto Navistar GPS, ele tinha, a gente vai focar um pouco nele, porque é o que é o mais conhecido, primeiro de uso civil. É um projeto que tinha a ideia de fazer navegação utilizando satélite, né, baseado no tempo. Opa! Peraí, deixa eu... Eu utilizei ou cliquei no botão errado? Peraí, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ok. Então vamos lá, tudo bem? Vou continuar aqui. Então, esse sistema que se baseia, né, se baseia, na verdade, nessas observações de satélite para fazer o posicionamento, para você navegar sobre a superfície, ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano, né, uma junção de dois programas, tanto da Marinha como da Força Armada, com um objetivo principal de poder acompanhar o deslocamento das frotas. Então, precisava saber onde elas se encontravam, não só elas informando isso, que normalmente era o padrão, elas determinavam posição e informavam, mas de uma forma automática. Como com a grande maioria, né, da tecnologia que é utilizada em cartografia, em mapeamento, ele passa sempre antes por um desenvolvimento nível militar, porque é necessário conhecimento do território para o planejamento de ações. Então, desde o GPS ou até o uso, né, de câmeras em aeronaves, sensores de alta resolução, sempre são desenvolvidos nesse ambiente e depois, a partir, né, do entendimento de uma possível aplicação de uso civil, como no caso do GPS, né, ele vem para a sociedade civil e de uso, né?
Então, ele era com o objetivo, né, como eu falei, de ser o principal sistema de navegação das Forças Armadas, sem entender como as frotas estavam se deslocando sobre o território. E, devido a para se determinar, né, esse sistema de navegação, saber o deslocamento, se baseava nisso na obtenção de coordenadas, e essas coordenadas com altíssimo grau de precisão. Então, isso parte para aplicações de uso civil, como da própria geodésia, definição do sistema geodésico, apoio à utilização de imagens, demarcação de propriedade, georreferenciamento de imóveis rurais. Você tem várias aplicações que um equipamento ou um sistema que possibilitasse a determinação de coordenadas com esse nível de precisão seria muito útil também no âmbito civil, né? Então, e aí isso é reforçado também por uma característica muito importante do sistema, ou seja, ele é um sistema que pode ser usado em qualquer lugar do planeta, para obter sua posição em qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano, com qualquer condições climáticas e em tempo real, quase em tempo real, mas também em tempo real. E isso facilita muito, porque, imagina, se você volta aos processos de navegação, onde você tinha que medir a altura da estrela em relação ao horizonte, nem sempre eu teria visibilidade para ver esse horizonte, né? Então eu precisava de umas condições, eu precisava de uma condição do dia específico para poder ter uma certa clareza na leitura desse horizonte. Eu precisava também de um período do dia como um todo para poder fazer observações dos astros. Então eu tinha faixas de período ao longo do dia, ao longo do ano, e podia mesmo nessas faixas, se estivesse muito nublado, com muita nuvem, eu tinha restrições para determinar minha coordenada. Enquanto que na utilização do sistema de posicionamento por satélites, você não tinha isso, né? Porque a principal função é receber o sinal que vem do satélite e você conseguia fazer essa recepção desse sinal em qualquer condição de dia, com qualquer condição climática. Também relacionado a isso, você não vai precisar, para o transporte de coordenadas, ter uma questão que era muito muito difícil e muito trabalhosa para os levantamentos clássicos tradicionais, que era a intervisibilidade, né? Para poder medir uma distância, para poder fazer uma medição de um ângulo nas cadeias de triangulação, era necessário ter visibilidade com o alvo que você estava medindo, né? Então, se você vai sair de uma base para a cadeia de triangulação, você precisa ver o outro ponto, você precisa ver o ponto seguinte. Então, muitas vezes, você tinha que levantar torres para ter essa visibilidade. Isso era trabalhoso para esse processo. Que no caso do GPS, você não precisa ter visibilidade entre os pontos que estão sendo determinados no campo. Você precisa ter essa visibilidade, intervisibilidade, com os satélites, né? Também nesse processo, ele traz uma precisão na ordem de centímetro. Apesar de que isso pós-processado, ou, na verdade, isso no modo relativo, no modo absoluto, que a gente vai ver também com mais detalhes, ou seja, você usando um equipamento, simplesmente tirando uma coordenada, como você faz com o seu celular, sem você efetivamente pós-processar esse dado a partir de um ponto de coordenada conhecida, ou corrigir essa coordenada a partir de um link de internet, uma conexão de rádio de um ponto de coordenada conhecida. Nesse modo absoluto, você tem erros na ordem de 10 metros, 8 a 10 metros, que já foi muito maior na época que, logo no início, se eu não me engano, no governo Clinton, que é americano, que cortou ou parou de mandar ruídos no sinal para uso dos dados absolutos, né? O que inviabilizaria hoje o próprio Waze ou outras aplicações que demandam uma posição muito melhor do que 100 metros. Então, esse sinal vinha embaralhado, hoje em dia isso não vem mais, mas para você poder obter centímetro, você precisa partir de um ponto de coordenada conhecido, né? Como os processos clássicos faziam. Então, você precisa ocupar um ponto de coordenada conhecida ou acessar os dados de um equipamento GNSS de um ponto de coordenada conhecida. Só que eu não preciso mais ter, como a gente viu anteriormente, a intervisibilidade entre dois pontos. Se eu consigo obter coordenadas em tempo real, no modo absoluto, né? Eu estou com o meu celular ligado, ele está obtendo coordenada, eu estou andando, ele está obtendo coordenada.
por consequência eu consigo determinar velocidade e tempo. É o que efetivamente você faz nos equipamentos, os aplicativos, né, de deslocamento, que você tem a sua velocidade, você tem o tempo de deslocamento, você tem tudo ali pelo esse conjunto de dados que ele vai calculando. Claro que eu posso fazer isso também de modo relativo, eu também posso corrigir essa posição, isso é muito usado também nos sistemas de frotas, de acompanhamento de frotas, né, de caminhão e assim por diante. Né? É uma disponibilidade contínua também, ou seja, você tem permanentemente esse sinal disponível, ele não é disponível por períodos, ele tem hoje, né, uma disponibilidade contínua. Ele é de uma referência global, então em qualquer lugar do globo você tem acesso a isso, e você tem acesso a esse sistema, e você pode usá-lo sem nenhum tipo de autorização. Né? No que se refere ao processo de obtenção de coordenadas, ele aumentou muito mais a produção, ou seja, você obtém hoje coordenadas quase que instantâneas, mesmo que seja em modo absoluto, mesmo que seja sem nenhum tipo de correção a partir de um ponto de coordenadas conhecidas. Mas mesmo partindo de um ponto de coordenada conhecido, você também pode fazer isso quase que instantâneo quando você tem conexões com correção via internet ou via link de rádio. Né? Então isso aumenta muito, mas muito mesmo a produção. Por consequência, ao aumentar a produção, ao você diminuir efetivamente a infraestrutura que você não precisa montar aquelas torres gigantes, você não precisa várias equipes trabalhando, você tem uma diminuição de custos para isso. Né? E uma das consequências principais desse processo é o transporte tridimensional das coordenadas. Né? Vai se transportar coordenadas a partir do sistema cartesiano geocêntrico, x, y e z, que a partir desse sistema eu consigo calcular latitude, longitude e altitude elipsoidal, a altitude associada à figura matemática da Terra, que é o elipsoide, com o tamanho e orientação definido pelo sistema de referência que o GNSS se utiliza. Tá? Gente, qualquer pergunta, qualquer coisa, é só falar. Eu não estou vendo aqui o rosto de vocês agora, porque eu estou com uma tela só, mas qualquer questão vocês chamem, tá? Bom, e aí antes da gente entrar com detalhes no sistema, ver os erros, ver os processos de medição, eu queria ver um pouquinho como é que o GPS, né, ou melhor assim, o GNSS determina uma coordenada. Como é que é essa ideia? Bom, perdão. Primeiro, a gente vai voltar lá na topografia, no processo de trilateração, né? Onde, a partir de 2 pontos, mais, a gente vai ver porque vai precisar de mais, a partir de pontos de coordenada conhecida e medindo a distância entre o ponto A e o ponto que eu quero determinar, e também do ponto B é o ponto que eu quero determinar, eu calculo a coordenada do ponto P. Né? Então, se eu tenho um ponto que é de difícil acesso, difícil por questões logísticas ou qualquer outra, mas eu consigo fazer uma pontaria para esse ponto, eu consigo pelo menos levar um prisma para lá para poder medir a distância, né? E para medir a distância eu vou ter que ter a ocupação desse ponto, mas que eu consigo fazer isso se eu meço só a distância sem a necessidade de se medir os ângulos, eu consigo resolver a coordenada do ponto a partir da trilateração. E como é que isso funciona? Vamos pensar o seguinte, né? A distância do ponto A para o ponto P, se eu conseguir medir, eu vou ter nessa equação aqui, eu vou ter. Né? Como eu vou ter a coordenada do ponto A, eu vou ter a coordenada do ponto A, seja a coordenada X e a coordenada Y. Então, nessa equação aqui, eu tenho só como incógnita a coordenada X de P e a coordenada Y de P. Bom, se eu tenho aqui 2 incógnitas, se eu tiver mais uma equação com mais um ponto, eu tenho essa distância, eu tenho a coordenada x de B, eu tenho a coordenada y de B, e o que me falta é a coordenada x de P e a y de P. Se eu desenvolver isso aqui, ou seja, né, pegar isso aqui, né, o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, eu vou chegar nisso aqui, ó, x ao quadrado menos 2x xp, xa, mais xa, mais yp menos 2y, 2yp, ya, vezes, né?
mais y ao quadrado, a mesma coisa eu faço no outro. Repara que nesse caso, você vai conseguir aqui, ó, se eu diminuir um do outro, esse menos esse, esses elementos aqui eles vão ser cortados, ou seja, as coordenadas ao quadrado do ponto P, que me levaria a problema de duplicidade, de possibilidade de duas posições diferentes, isso vai ser eliminado, né? Como também, e aí eu fico só com essas coordenadas aqui, ó. Então, xa de p ao quadrado menos pb ao quadrado, né? Isso aqui vai ser eliminado, tá até aqui. Não, já até eliminei, ok? E aí eu vou ter, esses aqui eu vou botar em evidência. Então, olha só, eu vou jogando tudo para cá, ó. 2xb, tá aqui, cadê ele? Tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou botar isso aqui em evidência, ó. 2xp, xb menos xa, porque eu vou estar diminuindo, né, um para cada lado. E a mesma coisa aqui, estou colocando evidência. Isso aqui, eu conheço esse valor, que é o x de A, eu conheço o x de B, eu conheço o y de A, eu conheço o y de B. Esses valores eu conheço. Como eu também conheço esses valores e esses valores aqui. Tá? Então, sendo isso, né, esses valores aqui é uma constante para esse desenho, esses valores aqui são uma constante e isso aqui também tudo é uma constante. Então, se eu chamar isso aqui constante de A1, que eu vou conseguir calcular, porque eu tenho esses valores B e W1, eu vou ter uma equação aqui, ó, né? AXP, que é o que eu quero saber, mais BYP, W1. Como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de mais uma equação e eu vou fazer isso, né, partindo de um outro ponto. E aí eu vou ter duas equações, eu vou resolver esse sistema, né? O A1, eu sei qual é o valor do A1. Vai ser 2 vezes o x de B menos o y, o x de A, que eu tenho. O B1 vai ser 2 vezes o y de B menos o y de A, que eu tenho. E o W1 vai ser a distância de AP ao quadrado, o x de P ao quadrado, o y de B ao quadrado, o x de A ao quadrado, o y de A, e a distância de B a P da mesma forma que eu teria para um terceiro ponto. Tá? Logo, eu tenho essas duas equações, tá bom? Resolvo isso na matriz, ou seja, a coordenada do XP vai ser, né, a matriz inversa desses elementos vezes esse, que eu tenho, que eu consigo montar. Tá ok, pessoal? Eu não estou conseguindo ver. Se qualquer dúvida, é só falar, tá? Pode deixar, professor. Bom, a gente consegue resolver isso muito simples usando o próprio o SMF. Não sei se vocês já usaram ele de alguma forma. Você trabalhar com matriz é muito tranquilo e você conseguiria fazer essa resolução. Aqui é uma forma de você fazer isso, né? Se você for fazer, se você não tiver o SMF, tiver que fazer de alguma forma, você consegue fazer essa matriz inversa a partir disso aqui. Está aqui explicando, mas, sinceramente, com o SMF fica desnecessário, mas qualquer coisa vocês conseguem buscar aqui, né, as matrizes cofatores para você poder gerar a matriz inversa. Tá? Bom, então se você pensar nesse sentido, vou pegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Peraí. Eu vou abrir o SMF aqui, eu não sei se alguém já usou essa aplicação. Não, eu conheço, mas não cheguei a usar, não. Tá, então vou botar ela aqui, ó. Eu vou chamar aqui aquela apresentação e a gente vai fazer esse aqui, ó. Deixa eu chamar ela aqui no cantinho. Então, eu vou botar aqui, eu posso, bom, vou apagar isso aqui. O SMF ele pode trabalhar como uma matriz, né, se escrevendo. Oi. Acho que a gente não está vendo o SMF, não. Ah, não? Então, não, peraí. o senhor então, compartilhou só o slide.
Então, vamos mudar aqui. Eu vou botar a tela toda, que acho que fica mais fácil. Está aparecendo a apresentação e vamos ver se vai aparecer assim. Está aparecendo o SMF agora? O SMF agora? Agora sim. Sim. Tá. Eu vou apontar aqui, ó, a ideia. Então, eu vou dizer que o ponto A vai ser igual. Vou botar uma matriz para esse ponto A, tá? Só para poder, com uma linha, botar as coordenadas dele. E 2. Eu vou digitar ali, ó, 865,403 e o segundo 4.527,149. Tá? Vou botar aqui o B igual, uma mesma matriz. Aqui você usa todas, né, as opções, seja matrizes, de aritmética, função, para programar, que não vai ser o caso aqui. Vou botar aqui a coordenada 2432,548 e 2047,252 ser igual uma linha, duas colunas, 2865,220 e 27,151. Também vou criar uma coisa aqui de distância, vou chamar de D, igual. Aí eu tenho 3 distâncias. Vou botar diferente aqui, acho que não tem problema não. A distância A vai ser 6048,457. 4736,248 e 5445,822. Vou salvar aqui, que se der algum problema não perder. Ok. Tá, então, vou botar aqui, só para ajustar um pouquinho aqui. Bom, e aí a gente agora, eu preciso calcular o quê? Aquela matriz, né? Se eu voltar aqui, ó, vamos voltar aqui. Preciso calcular isso aqui, ó, tá? Então, vou voltar para cá, vou jogar para cá. Eu vou fazer a primeira matriz que eu vou chamar de M1, igual. Vai ser uma matriz 4x4, eu vou botar aqui também 4x4, tá? Ok. E aqui A1, B1, A2 e B2. Eu vou precisar voltar aqui no slide, só para pegar esse. Então, A1 vai ser 2 vezes o coordenada X do ponto B. Eu vou botar aqui, cadê? Aqui. Então, vai ser B e no primeira posição... Ah, não, peraí. Eu botei errado, não é esse aqui. Ops. É esse aqui. Preciso linha e coluna. B. Linha 1. Ops, eu botei esse aqui. Linha 1, coluna 1. Para a gente ver se está funcionando, vamos fazer aqui Vou copiar isso aqui só para ver se está funcionando. B igual, olha lá. 2, 2, tá? E o outro vai ser isso aqui, menos. Vou fazer a mesma coisa. E vai ser A também. Ok? Vai o de baixo. Aqui. Perdão, vai ser o A2, que eu vou copiar isso aqui igual. Eu vou mudar aqui
passa a ser B. Não, aqui continua sendo A. E aqui passa a ser C. Aqui o B vai ser o B1, vai ser o Y, então vai passar a ser do B, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Coluna 2, que é a mesma coisa, vai ser C. Aqui vai ser 2. Vai ser 2. Vamos ver aqui que se ficou M1 igual. Tá? Então, ó, não precisa nem ter posto aqui. Você pode fazer assim também, ó. Quem não usou, você pode marcar aqui. Só repare que assim, está vendo essa marcação aqui, esse L ao contrário aqui, ó, né? Então, se eu botar aqui mais ou menos, ele vai pegar no elemento todo, tá? Se eu mudar, se eu for botar aqui, vai ser o menos do 2, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora. Eu quero pegar tudo, então eu quero pegar a matriz toda, vou botar um igual. Ela vai mostrar aqui a matriz do lado. E a matriz W, a matriz seguinte, que eu vou chamar de W, vai ser igual. A matriz W1, posso botar, pode usar aqui. A matriz vai ser W1 em cima, então não vou nem usar W aqui não, vou botar a matriz 2. Tá? Como é que ela vai ser? Opa, tem que voltar aqui para acompanhar. Ela vai ser uma matriz de 2 linhas e uma coluna. Tá? Coluna de cima vai ser a distância, então vai ser ao quadrado. Então vou botar, ó, esse aqui para ficar ao quadrado e o de baixo, tá vendo? Ele não está pegando o de cima, ele está pegando, não está pegando tudo, ele está pegando só o de baixo. Vou botar isso aqui. Então vai ser o D, no caso é a distância A para P, então linha 1, coluna 1, ao quadrado. Tá? Isso aqui mais... Eu vou repetir, vou copiar isso aqui, porque depois eu só vou mudando os nomes. Opa. Tá? Mais, menos, menos e menos. Já não é mais D, aqui é o ponto X, X de B, então é 1, ok. Depois é o Y de B. Opa, não, peraí, eu estou errado, aqui é B. Aqui é B, ok. 1 de 2. Aqui é A. Só que aí é A, 1 de 1. Aqui é A, 1 de 2. E aqui faltou. Vai ser D, só que aí D é linha 2, coluna 1. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, por enquanto, sim. Eu vou botar aqui embaixo. Vai mudar aqui, vai ser a distância. A também é A também, então já tá. Aqui vai mudar para C, aqui vai mudar para C. Aqui é A e aqui é a terceira. Se eu não errei nada, é isso aqui. Vamos ver como é que dá. Isso aqui vai ser igual. Criou aqui esses valores, tá? Como é que vai ser a minha matriz P? Então a gente viu que a matriz P vai ser P, vai ser igual. Aí aqui eu tenho um elevado, né? Qual é a matriz M1? Elevado a menos 1. Tem que marcar tudo, vezes M2. Maiúsculo, M2. Igual. Ele calculou a coordenada. Vamos ver como é que está lá o cálculo que eu fiz.
6861, está com uma casa a mais, 6727, 6499. Ok? Isso, topografia pura, que a gente está vendo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o GPS vai partir muito próximo disso, tá? Só que não dá para eu parar exatamente aqui. Por quê? Vocês estão fazendo ajustamento? Estão fazendo ajustamento ou já fizeram? Fazendo. Eu ainda não fiz, não. Tá. Não, então só para a gente entender o seguinte, todo processo de medição de uma observação tem erro. Então, tanto essas coordenadas quanto essas distâncias têm erro, tá? E eu vou refinar um pouquinho isso aqui, tá? Deixa eu salvar isso aqui para a gente deixar. Eu vou refinar. De que forma? Bom, como a gente viu, todas as coordenadas calculadas são derivadas de uma combinação de uma função, que é aquela que a gente viu, ou seja, a distância, né? Entre os dois pontos e mais as coordenadas, só que elas têm erro. Ou seja, quando você pegou aquela distância aqui de qualquer um desses 3 pontos e mediu, você tem um valor aqui de medida daquela distância, mais uma variação, um erro relativo nesta observação. Então, na verdade, quando você mede do ponto A para o ponto P, você não para exatamente no ponto A, você está parando num ponto ou antes ou depois, pela precisão do seu equipamento. Isso em todos os processos de medição de observações funciona dessa forma. Tá? Então, na verdade, quando o que você quer calcular é essa distância aqui que você mediu, que é essa aqui, tá? É o ponto P que você quer. O ponto P que você quer é a distância do ponto P para o ponto inicial, certo? Você tem a distância que você mediu e mais essa correção. Isso aqui você não tem, né? Você não tem essa distância, é o que você quer. Então, o erro envolvido é a distância real menos aquele variável. Eu tenho que derivar isso. Como isso está em raiz, né? Eu já simplificando aqui, é perdão, é uma derivada em relação a x e uma derivada em relação a y, tá? Em que a gente vai desenvolver aqui, né? Sendo isso aqui, a gente vai desenvolver esse df. Então, né, a derivada em relação a x, você vai pegar isso aqui, vai passar para frente, repete o mesmo valor aqui e eleva a isso menos 1, que veio e se multiplica pela derivada do ponto x, que derivando para cá vai dar 2x, tirando 1 vai ficar 1 e a derivada de uma constante vai ser 1. Tá? Se a derivada em relação a x, esses dois eles vão ser eliminados, né? Então você chega a derivada da função em relação a x, simplificando, né? Isso aqui é a distância que você mediu, certo? Porque você está chegando no ponto zero, está aqui, ó. Essa aqui é a distância que você quer do ponto... essa aqui e essa aqui são o ponto que você tem de partida e o ponto que você tem de chegada. O ponto que você tem de partida e o valor do ponto que você quer. Você vai derivando isso de forma... Vai derivando não, perdão. A derivada em relação a y vai dar na mesma proporção, na mesma relação, tá? Então, você tem essas duas derivadas, você vai montar essa equação aqui, que a gente viu lá. Aqui. Isso foi muito. Essa relação, você vai substituir isso aqui. Você vai achar outros elementos aqui, como a gente viu, né? A1, B1 e C1, que estão aqui. E você vai resolver, aí sim, você vai resolver pelo método dos mínimos quadrados, onde você vai ter o A1, outras matrizes, tá? Só que você está entrando nesse processo com uma coordenada inicial. Poderia entrar com 0, 0, então, mas só que não, você vai interar isso aqui, você vai fazer de uma forma interativa. Você vai pegar aquele valor que você calculou antes e vai jogar nessa interação para poder resolver essa equação aqui, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Vamos jogar lá para aquele. Isso aqui são esses
esses elementos. Então, eu tenho o x1, que é o ponto de partida aqui, menos o x que eu determinei, tá? Que eu calculei como ponto inicial, e essa distância que ele mediu, também a mesma coisa aqui, também a mesma coisa aqui. Isso vai entrar nessa matriz aqui, para poder fazer, ó, voltando aqui, né? Para você poder achar o valor aqui dessa matriz. Então, você tem a matriz A, que você vai calcular dessa forma, uma matriz, voltando aqui, L, que você vai calcular a partir dessas observações. E se você tiver uma matriz peso, você não tem, tá? Então, esse é a matriz para resolver o processo dos mínimos quadrados, que eu não vou entrar em detalhes no ajuste dela, tá? E aí com essas matrizes você vai achar um valor de correção, tá? Daquelas coordenadas que você calculou na primeira vez. Então vamos jogar isso no MathCAD, no SMath para ver, tá? Então isso tudo que a gente fez aqui foi para chegar em valores aproximados, tá? Que eu vou usar para a resolução do problema. Então vamos fazer aqui a matriz, que eu vou chamar de matriz A. Não, já tenho matriz A, vou chamar AA maiúsculo, igual. Aí vou ter que fazer, ó, a vai ser toda essa combinação aqui, ó. X1 para o ponto e a distância 1, esse aqui do ponto A, do ponto B, do ponto C, o B do ponto A, do ponto B, do ponto C, tá? Então, M vai ser X de A. Então, peraí que já subiu muito, eu não estou enxergando. X de A vai ser, vou botar aqui, A, 1, opa, tem que ser A maiúsculo. 1. Peraí, outra coisa. Acho que dá para... Então, deixa eu botar antes, via das dúvidas. Vou tirar aqui. Deixa eu botar já a fração aqui. Não tem problema. Isso menos o x que eu calculei, que é o m, e aí vou botar também assim, que vai ser do M2, 1. E a distância, né, que é d, ops, vou falar para cima, d, 1. Tá? Esse é o AA. Ou melhor, vou botar A1 para a gente poder seguir o que está escrito ali. Eu vou copiar isso aqui. Esse vai ser o A2. Sendo que aí o A2 vai ser do B, não mais do A. B. E o Y, e aí aqui vai mudar, linha, cadê aqui? Linha 2, coluna 1. Ops, aqui. Ok? Tá? Não, peraí. A1, eu estou fazendo a B, não, aqui continua a mesma coisa, né? Aqui ainda estou em X. E aqui a distância 2, 1. Tá? Tudo bem? Aqui, Sim. C. Aqui é o mesmo valor. Aqui é 3. Tá? Vou copiar isso aqui. Não estou fazendo muito arrumadinho, não. Aqui vai ser B. B. Aqui vai ser A, só que é AY. Então vai ser linha 1, coluna 2. Aqui vai ser também, só que aqui invertido, cada um ficou de um jeito. Vai ser linha 2, coluna 1. E aqui é distância 2, linha 2. Não vou nem usar esses aqui, não. Vou copiar de novo aqui. Aqui vai ser o B2.
Aqui vai ser B. Fica tudo igual. Só que aqui aqui 2 aqui. Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. O A1 vai ser com X, com distância. Aqui tudo é distância 1. Não, distância 2, aqui é 1. Aqui é 1, ainda é distância 1. 2, aqui é 3. Se eu não errei. Aqui, opa, 2A, não pode, 2A1. 3. Aqui é B3. Aqui é C. Tá certo. 2, 1. Acho que foi, tá? Vou botar... só que aí eu vou criar uma matriz agora. Vou botar uma matriz A que eu vou juntar esses valores. Vai ser uma matriz de 3 por 3. Tá? E aí essa matriz de 3 por 3, cada um desses vai ter isso aqui, ó, vai ser... Não. Tem que ter um A1 minúsculo. A2, não, manter errado. Tem que ser uma matriz menor. Isso aqui é A igual, na verdade, uma matriz. 3 linhas e 2 colunas. A1, B1. A2, B2. A3, B3. Isso aqui tudo igual, gerou uma matriz aqui. E a outra matriz vai ser a matriz que eu vou chamar de L. L maiúsculo, igual, ela vai ser uma matriz 1, 3. 3 linhas e uma coluna. Tá? Aqui vai ser sempre a distância do novo... eu vou ter que calcular do novo ponto e a distância aqui já existe, a distância já dada. Porque olha só, vamos lá. Não criou esse ponto aqui? Vou ver se eu consigo escrever aqui ela primeiro, para ver se não preciso gastar muita linha. O que isso aqui vai ser? Vai ser a raiz... Ops, tudo não, só esse pedaço aqui. A raiz do que? Eu vou pegar um elemento aqui ao quadrado. Da onde? Vai ser a coordenada de A, tá? Porque a primeira linha está associada ao ponto A. Então vai ser uma matriz... vou ler lá na matriz da coordenada. A1. Tá? Isso aqui é o quadrado. Menos o quê? Não. Peraí, calma, fiz besteira. Isso aqui primeiro. Estou calculando a distância, né? Então, a matriz de A, o x de A e agora o x do ponto que ele calculou, que é o ponto P. Então, vai ser... Vou copiar aqui. O ponto P. Tudo bem aqui, pessoal? Tá? Porque esse aqui, ó, é do ponto até aquele ponto de origem, tá? Naquele ponto que ele calculou. Vou botar aqui, depois eu só vou mudar. Tá? Então... peraí que eu não fiz tudo. Eu só fiz em relação a x. Tem que terminar aqui. Fazer em relação a y. Isso. Mais isso aqui. Só que aí é minha coluna 2. Vai pegar y. E aqui ele ficou 2 aqui. Para que deu essa distância, se a gente for olhar aqui, cadê a matriz de distância? Aqui, tá aqui, deixa eu subir um pouquinho, ó. 60, 48, 7704. 60, 48, olha, não deu. Por quê?
Porque foram duas observações diferentes, uma das coordenadas e uma da distância. A distância tem erro. Então, se você pegar aquelas coordenadas que ele gerou nesse primeiro aqui que a gente fez, não vai bater as distâncias, porque você tem os erros das observações. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Vou pegar tudo de novo, eu vou fazer. Só que aqui passa a ser... Aqui é o B. Tá? E aqui é o C. É o mesmo ponto do P. Aqui também é o... Opa, aqui não, aqui tá certo. É o B. Aqui é o C. Tá? Então ele calculou essas distâncias daqui e agora eu só vou pegar isso aqui para facilitar a minha vida, que eu já botei tudo aqui. Isso aqui menos as distâncias dadas, né? Cadê aqui? Que vai estar lá naquela matriz D. D. 1, 1. Isso aqui também. Menos isso aqui. Isso aqui. Linha 2. Menos isso aqui. É linha 3. Tá? Tá até aqui, ó. Vamos ver, ó. Tá, bateu aqui, ó. Tá vendo? Só que aí eu vou resolver aquela, voltando ali para a gente ver aquela equação, eu vou resolver isso aqui. Agora eu já estou com as matrizes montadas. Tá? Então, o valor, vou botar aqui V igual. Vai ser a primeira matriz transposta a A, não tem matriz de peso, vezes A. Tá? Só que isso aqui tudo... Opa, não, peraí, teve problema aqui. Vou começar de novo, esse V1 tá errado aqui. Tem que ser com um pontinho. V igual, isso. Eu vou botar aqui, menos 1. Vou botar em parênteses aqui. Transposta a vezes A. Tá? E isso aqui vezes... Opa, vezes A aqui. Isso aqui vezes R. E outra página. Ó, esses são os valores de correção. Vamos ver lá quanto é que deu naquele cálculo. Deu diferente. Posso ter errado em algum cálculo aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ver. O A1, A1, O A1 aqui tá dando muito grande, né? Coordenada de x menos a coordenada... Ah, é o contrário. Não, é isso mesmo. De A menos a coordenada que ela calculou, fez a distância. Ah, não é essa distância aqui, é essa distância aqui. Mas mesmo assim não daria tanta diferença, não daria tanta diferença. Acavalou um pouquinho aqui. Outra coisa aqui desse aplicativo, ele tem que estar na ordem. Se eu baixar isso para cá, ele perde o valor de D. De B3, quer dizer.
Porque precisa estar na mesma, na sequência, entendeu? Até não está aparecendo aqui, ele vai, aquela vez ali ele reclamou. Bom, por que não está? Ah, não, peraí, agora eu fiz uma confusão aqui, danada. Deixa eu voltar tudo aqui. Peraí. Isso mesmo. Esse aqui ficou certo, esse aqui que não está dando certo. Eu vou botar aqui para ver a... Igual. 600 e pouco, tá certo. M igual. M2 está dando... Ah, porque não é M2. Não é M2. É P. A coordenada é de P, não é de M2. Então aqui é P. P. Até porque que eu botei M2 aqui. P, P e P. Ok? Opa, já ficou mais parecido com esse aqui. Preciso só ajustar isso aqui, ó. Isso aqui que é a distância D1. Vem aqui, vem aqui. Tá, pessoal? Entendeu por que eu estou botando isso aqui? Porque aqui ele está pegando a distância aqui. Cadê? Cadê a forma? Aqui, ó. Tá vendo? Essa distância aqui é com o ponto, um novo ponto, aquele ponto de entrada. Tá? Aqui. Aqui. E esse aqui. Não faz mal. Tá? Ele gerou aqui. Cadê? 9912-0935, agora tá. Isso aqui são os resíduos. Não, cadê? Tá aqui embaixo. Aqui são os resíduos da correção. Então, um novo ponto, que seria um P1, seria igual, tá? Aí eu vou botar também uma matriz aqui. 2 por 1 de P 1 mais P1. Eu fico ver aqui, maluco. Mas essa correção que veio aqui, vou botar aqui também como V, ou como pegar ali da matriz, V, 1, 1. Eu vou copiar isso aqui. V, 2, 1, 2. Bom, tá? Ele me deu outra coordenada, ok? Como eu falei que ele é interativo, como é que ficaria o processo? Ele vai fazer a mesma coisa, tudo de novo, até que esse valor aqui se anule, tá? Ficaria um pouco mais fácil, porque eu já tenho aqui, ó, se eu pegar isso aqui, que até aqui, vou pegar isso aqui, vou copiar, vou jogar aqui. Vai mudar aqui, tá? Que aqui passa a ser P1, tá? Onde tem P, eu vou botar o P1. Ops. Ih, peraí, que fez um bololô aqui. Ah, não.
que está um em cima do outro. Ah, ele veio aquilo que eu tinha posto lá em cima. Tá? P1. Aqui, vamos chegar um pouquinho para o lado aqui. Aqui é P1. Aqui vai ser P1. Aqui vai ser P1. Aqui também ficou fora o P1. Claro que você poderia programar isso aqui, tá? Você pode fazer isso aqui, fazer um looping usando essas ferramentas, tá? P1 faltou aqui também. Em relação ao P1, 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 P1. Ó, você vê que o que resultado que deu aqui, ó, já deu menor do que está aqui, ó, tá? Isso aqui vai me gerar um outro. Peraí. Ele fez o V aqui, gerou. Ah, não, desculpa. Aqui é o L. Ó, ele já gerou um valor aqui, ó, elevado a 10 a menos 6. Se eu botar um P2 aqui, eu vou pegar isso aqui. Ctrl C, e vou botar aqui e vou chamar de P2. Tá? P2. E ele vai pegar em relação ao P. Em relação ao P. Tá? Ele vai ter uma nova coordenada. Se a gente pegar esse aqui, esse valor aqui, comparar com outro P, deixa eu ver se dá para botar tudo aqui. Dá. Se desce um pouquinho isso aqui. Ó, já não tem mais diferença. Tá? Para 4 casas decimais, você já não tem mais diferença. Se você for olhar lá no outro P, que a gente gerou aqui antes, ó, 6861.1033. Tá vendo? Aqui ele mudou, você fez uma nova interação e ele não mudou em 4 casas decimais. Tá? Ok, pessoal? Sim. Você vai fazer esse processo interativo e é isso que é a ideia da trilateração. A ideia da trilateração é essa. Então, se você estiver voltando aqui para o SMF, se você tiver aqui, né, isso aqui pronto já, todo levantamento você vai entrar com esses valores aqui apenas. Né? Porque esses valores aqui das coordenadas pontuais, das distâncias, ele vai calcular a posição do novo ponto, do ponto P. Tá? Claro, o ideal é que você pudesse até fazer um processo de interação, que ele vai fazer, depois ele volta e faz de novo. O MathSCAD, o SMF, ele permite fazer isso. Ele é um software gratuito, tá? Então vocês poderiam usar isso aqui. E vocês montam, e esse é o resultado da trilateração, é o que se tem como resposta. Bom, e aí como é que isso, o que isso tem a ver em a gente falar em levantamento geodésico com o GNSS? Porque esse é o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio que se tem no GPS. Ou seja, só que o que vai mudar? Eu vou botar primeiro esses 3 pontos como os satélites, e eu vou ter a coordenada desses 3 pontos, tá? Tô aqui falando, tá, mas não são 4. Calma, vamos chegar lá. Desses 3 pontos. E eu tenho um ponto D na superfície terrestre, o ponto que eu quero determinar. E aí eu vou ter os satélites com as coordenadas. Só que da outra vez a gente viu que para 2 coordenadas, x e y, eu precisava montar um sistema de equação, né, para 2 coordenadas, e eu precisaria de 3 receptores. Como eu preciso de um sistema para determinar 3 coordenadas, eu vou ter que montar 3 equações. Então eu vou montar uma equação AB, vou montar uma equação AC e vou montar uma equação AD, da mesma forma que eu fiz na trilateração. Por isso que eu preciso dos 4 satélites. E a partir desses 4 satélites com coordenada, eu vou determinar a coordenada do ponto P. Faltando o quê? Medir distância. Essa distância é o que a gente precisa.
E é isso que o sistema faz, e é isso que é o diferencial do sistema. Quando vocês forem entrar no posicionamento geodésico por satélites artificiais, nessa disciplina, você vai estudar com muito mais detalhe como é que é esse cálculo da distância. Primeira diferença de fase, dupla diferença de fase, tripla diferença de fase, que é um dos processos de medição dessa distância. De uma forma mais simplificada, eu não tenho como chegar, botar um equipamento aqui e medir a distância, né, com um distanciômetro para o satélite, como é feito na trilateração. Então eu vou botar um equipamento, esse equipamento vai receber um sinal que vai sair do satélite e vai chegar nesse receptor. De que forma? Se eu tenho relógios sincronizados, sai o sinal do satélite numa determinada hora, ele percorre e chega aqui, o relógio do equipamento marca a hora que esse sinal chegou. Se eu sei a velocidade de propagação, que é a velocidade da luz, e eu sei a variação do tempo, eu tenho a distância. Bom, mas pensa o seguinte, se eu tiver uma precisão de 1 metro, né, se aqui essa distância variar 1 metro, quanto vai variar esse meu tempo? Porque esse valor aqui a gente está trabalhando como constante. O que eu quero dizer? Se eu medir isso aqui, né, essa distância for 50.000 quilômetros, tá? E eles me calcular 50.001, pô, em 1 metro, né? 50.000,0001, quanto isso vai ser de diferença de tempo? O quanto errou o relógio em marcar esse tempo, tá? Vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer. Olha só. Então, o que vai acontecer? Esse vai passar para cá dividindo, se eu quero ter esse valor aqui. Então, eu vou ter uma primeira distância, certo? Dividido por esse valor. A primeira distância é 50.000 quilômetros. Tá? Chutando um valor aqui de distância satélite-receptor. Dividido por 299.792.458. Ah, não, desculpa, tô falando besteira. Opa, peraí. É isso, mas não é 50.000. Olha só, voltando aqui. Se eu quero pegar, na verdade, para eu poder medir, se eu quero um erro de 1 metro, como é que eu meço 1 metro? Ou seja, o quanto vai variar do tempo para ele medir 1 metro? Não é 50.000 menos o outro. Porque quando eu pegar aqui, botar 1 metro, ele vai dizer quanto tempo leva para percorrer esse sinal e percorrer 1 metro esse sinal, tá? Então, vou pegar aqui, vamos limpar essa... Entenderam, gente, que eu falei da primeira vez errado, tudo bem? Sim, tranquilo. Seria a precisão de 1 metro, né? Isso. Seria da questão de distância de 1 metro. Não, tranquilo. Isso. Então, 1 metro eu vou dividir para botar em quilômetro, visto que está aqui em quilômetro, tá? E depois eu vou dividir isso aqui para aquele valor, ó. 99.792.458. 3,3 elevado a 10 a menos 9 segundos. Né? Olha a precisão que você precisa ter desses relógios. Essas precisões, esses satélites aqui, eles têm um relógio atômico neles, né? Pela construção dele. Mas quanto custa um relógio atômico? Quanto isso inviabilizaria você botar um relógio atômico num equipamento desse e que hoje, né? Se a gente pensar que nossos celulares aqui medem coordenada a partir disso, qual é a precisão que esse relógio tem? Então, é muito importante, né, já até falando aqui, que você consiga, ao mandar esse sinal para o receptor, que esse sinal venha com algumas correções desse relógio. Então, para evitar isso, para minimizar esse problema, você não ter como botar relógios atômicos nesses receptores, você apenas usa relógio de quartzo, você tem sinais que vão corrigindo o relógio. Então, dentro da portadora, dentro do sinal que vem a onda, né? Você tem uma onda sonoidal que sai do satélite e o receptor pega. Na verdade, essa distância também é calculada. Isso que eu falei ali da distância e tempo
é para esses relógios, para esse posicionamento absoluto, né? Todo o outro cálculo é baseado nas questões dos comprimentos de onda, nas diferenças de fase da portadora. Cada uma tem uma frequência diferente e ela manda sinais. Quando você liga o equipamento, normalmente com especificação, você liga o equipamento para você botar uma coordenada, você determinar um ponto, você liga por um determinado tempo antes. Por quê? Porque ele tem que atualizar todas as efemérides. Então ele vai recebendo as informações do satélite e ele vai atualizando os equipamentos em relação às correções, o que ele vai precisar para determinar essa coordenada, tá? Então, ambas as portadoras, elas carregam essas mensagens de navegação, né, que são os parâmetros para correção do relógio, as efemérides com os elementos keplerianos das órbitas, né, que também vocês vão ver isso em posicionamento geodésico por satélite, os coeficientes da modelagem do retardo da ionosfera, que a gente vai ver isso também. Ou seja, se eu mando um sinal, todo o sinal, quando ele muda de meio, há um retardo desse sinal. Se há um retardo do sinal, há um erro no cálculo da distância. Se há um erro no cálculo da distância, há um erro na coordenada que o GPS vai gerar, né? Então, eu preciso também modelar esses efeitos que a ionosfera tem e fazer essas correções, né? Também as questões de conversão entre os sistemas de tempo, os almanacs, quem está em operação, quais são os satélites que estão em operação, quais que não tem, quais estão com defeito. Então, o sinal já vem dizendo para você descartar aqueles sinais de alguns satélites, tá? Como eu falei, existem erros. A gente tem que pensar, como a gente falou também na aula passada, todo processo de medição tem erro. A gente precisa saber quanto esse erro tem, né, como evitar esse erro, quando evita, qual erro que você tem, e se aquele erro está adequado para o projeto que você está trabalhando, tá? Então, como a gente viu que é fundamental eu medir essa distância tem que chegar com qualidade, eu tenho que medir essa distância com qualidade. Se esse sinal sofre algum retardo no comprimento de onda, no que for, né, eu perco qualidade nessa posição. Então, eu tenho erros inerentes à ionosfera, né, que eu vou poder, a partir de modelagem, né, de correção dessa ionosfera, apresentar tanto da ionosfera como da troposfera. Tá? Eu vou apresentar modelagem, vou ter modelagens de várias observações, né, da componente da atmosfera, né, da composição da atmosfera e quanto aquilo está preciso de corrigir em diferentes partes do globo, tá? Também há uma questão dos efeitos de multicaminhamento. Perdão. O que são os multicaminhamentos? Quando você entra com GPS, né? O GPS ele não funciona se ele não estiver diretamente em área aberta, né, em local aberto, de modo que você consiga medir essa distância, né, direta entre o receptor e o satélite. Se você entra em casa, né, você perde ou tem alguma obstrução, você perde esse sinal do satélite, que você precisa ter diretamente. O multicaminhamento é isso, ou seja, são sinais que refletem objetos e o receptor pega. Isso é fonte de erro. Então, você precisa ter alguns procedimentos para você eliminar multicaminhamento, como altura da antena, proximidade com edificações, né? Isso pode atrapalhar. Mas, assim, se você pensar, se a gente até voltar aqui, todos esses problemas que são fontes de erro para a determinação da coordenada, eles são usados de outras formas, tá? Importantes também. Exemplo, se a gente voltar aqui para a troposfera. Se eu sei que, dependendo do tipo da ionosfera, da troposfera, o sinal sofre retardo, se eu tenho aqui um ponto de coordenada conhecida na superfície terrestre, né, e ao fazer as observações eu estou pegando diferença nessa coordenada, porque está sofrendo algum efeito do sinal. O sinal está perdendo, né, em relação ao comprimento, à distância, a tamanho, o percurso que ele está percorrendo. Ele está mudando o percurso que ele está percorrendo. Então,
Essa modelagem da ionosfera ajuda muito também a fazer algumas previsões de tempo. Então, o sistema está todo desenhado para poder determinar posição, para navegação, mas os efeitos que a gente tenta eliminar para essa finalidade são usados para outros fins, como previsão de tempo. Então, se eu tenho uma estação meteorológica que pega várias informações com o GPS, né, ligado o tempo todo, num ponto de coordenadas definido, eu consigo pegar variações dessa coordenada e prever algumas questões relacionadas à mudança, ou seja, mudou o meio está diferente, né, a troposfera está diferente. Então, dependendo do que está acontecendo, pode ter algum evento ali para que sinalize essa questão. Da mesma forma, o multicaminhamento. Eu posso ter atividades que eu descarto o multicaminhamento. Eu não preciso, para eu determinar a coordenada, né, na verdade, estou determinando a coordenada desse ponto, depois jogando para cá, eu preciso exatamente desta distância. Quando o sinal reflete e volta, não serve. Só que, se eu tiver uma massa d'água aqui, né, isso aqui está dentro da Terra, está em cima da Terra, e eu tenho uma massa d'água, uma represa. Essa distância aqui para esses sinais que sofrem esse processo, se eu uso esses sinais que estão sendo refletidos, eu posso acompanhar as diferenças de valores. É quase que como fosse, claro, que não de forma isolada, você precisa ter outras questões, você pode começar a pensar em simular efeitos de própria modelagem dessa superfície da água que sobe e desce, utilizando dados que, para fins de posicionamento de navegação, seriam descartados. Tá? Então, hoje em dia, há algumas discussões em que a geodésia ela passa por uma questão de não ser mais uma ciência, né, o ramo da matemática, uma ciência que busca definir forma, dimensão e estudar o campo gravitacional da Terra, mas também uma ciência que possibilita as medições dos fenômenos. Então, você pode usar bastante essas questões para monitorar outros fenômenos, ok? Outra questão também é a diluição da precisão quanto da geometria dos satélites, né? Então, mesmo que eu tenha lugares muito fechados, né, com árvores, eu tenho uma geometria mais pobre desses satélites do que satélites mais bem espalhados, isso também interfere na precisão. Como é que se resolve isso? Você define parâmetros para que ele só colete, porque ele calcula essa geometria, observações quando eu tenho um PDOP bom. O que é essas observações? Quando você liga um equipamento, você seta o equipamento, ele vai ter a taxa de gravação, de quanto em quanto tempo ele vai coletar uma observação de cada satélite que ele está vendo. Então, se eu estou vendo 20 satélites, eu tenho uma taxa de gravação de 10 segundos, a cada 10 segundos eu pego essa observação desses 20 satélites. Mas daqui a 10 segundos eu vou pegar a observação desses 20 satélites. Daqui a 10 segundos eu vou pegar de novo, a não ser que um satélite saia da área que você está, onde você está. Então você tem esse volume de observações. Se você define qual é o PDOP especificado para que seja PDOPs usáveis, quando eles calculam o PDOP, ou seja, a geometria não está adequada, ele não guarda aquelas observações. Então, se você precisa ter um total de observações, você precisa passar mais tempo até que você tenha um conjunto de satélites com uma geometria que seja adequada. Ou porque você está andando, ou porque você está com algum obstáculo, ou mesmo a geometria dos satélites, na disposição dos satélites. Hoje em dia, isso está bem menos, porque você tem constelações maiores, você tem equipamentos que usam constelação, tanto GPS como GLONASS, né, e facilita que você tenha sempre uma geometria boa, a não ser que você esteja em um local muito fechado, que efetivamente você só consiga ver, os satélites estão muito em cima, e aí não tem jeito, tá? Ok até aqui? Sim, sim. Bom, e aí entra como é que são as técnicas de posicionamento. Como é que eu faço isso? A gente viu como o equipamento calcula a posição, né? Então, o equipamento precisa medir, receber informações para ele calcular a distância e calcular a posição. E ele faz isso de algumas... ele faz isso. E eu posso, através de técnicas de posicionamento, melhorar ou aplicar essas coordenadas de formas diferentes, tá?
seja absoluto ou relativo, ou seja, eu vou determinar um ponto usando um único equipamento e pronto, de forma absoluta, ou eu vou fazer ele relativo, eu vou fazer ele se utilizando de uma outra estação que também mede um ponto, só que a partir de um ponto de coordenada conhecida, tá? Ou eu ou não, e uma outra opção de determinação, eu posso fazer ponto a ponto, ou seja, de forma estática, eu paro ali, determino um ponto, paro um outro por um tempo, determino um ponto, ou eu faço andando, faço o percurso cinemático, eu percorro a área que eu quero mapear usando o equipamento ligado o tempo todo, tá? E o tempo real ou pós-processado é uma característica do relativo, tá? Porque eu posso fazer estático absoluto e posso fazer cinemático absoluto. Quando a gente usa o Waze, a gente está fazendo uma determinação absoluta cinemática, tá? O tempo real pós-processado está associado ao relativo. Eu corrigir, eu melhorar a precisão da minha determinação de coordenadas utilizando observações feitas em cima de um ponto de coordenada conhecida, tá? A gente falou absoluto é isso. Eu vou pegar coordenadas associadas ao geocentro, ou seja, né, x, y e z, e vai ser bem mesmo aquilo que a gente viu. Correção do relógio, cálculo da distância, fazer aqueles cálculos todos que a gente fez e pronto. Isso é a forma absoluta. E a determinação da posição. Ela não tem nenhum tipo de correção, ela é feita através do WGS 84, né? E você está aí numa faixa de 10 a 8 metros de precisão. Pô, professor, mas quando eu uso Waze ou outras aplicações, pô, ele não tem essa variação toda. Porque existe também uma correção no que se refere às antenas dos satélites, das transmissões do celular. Então você tem antenas que transmitem o sinal para o celular, ele recebe de mais de uma antena e ele faz essa triangulação. Cada antena tem uma posição, ele faz uma triangulação e ele consegue melhorar o sinal com essas antenas também. O relativo, como a gente falou, ele vai partir de um ponto de coordenada conhecida. Esse ponto de coordenada conhecida, a gente vai ter uma aula só sobre isso, acho que já é a próxima. Sobre o banco de dados geodésico, sobre a rede geodésica, para a gente entender como é que é essa rede, onde é que ela está, como é que eu acho esses pontos, para eu poder corrigir a minha posição. Então eu vou fazer rastreios simultâneos. O que é rastreio simultâneo? Esse equipamento que está num ponto de coordenada conhecida vai observar os mesmos satélites no mesmo momento em que esse está observando os mesmos satélites no ponto que eu quero determinar. Então, a taxa de gravação tem que ser igual, né? Porque se você bota aqui uma taxa de gravação de 10 e aqui bota uma taxa de 15, ele só vai encontrar de 30 em 30 segundos. Você vai ter tanto dados coletados por esse como dados coletados por esse, observações, que vão ser descartadas, só quando tiver coincidência, né? E usando já os equipamentos de GPS geodésico, ok? O estático e cinemático está associado a como você vai fazer a determinação e pode ser relativo ou absoluto. O estático eu paro num ponto e eu preciso uma quantidade de observações naquele ponto para poder resolver a posição com uma determinada qualidade, tá? Se a gente a gente vai falar um pouquinho também de tratamento de dado, e aí voltando a um exemplo que eu acho que eu já dei, acho que eu já falei no outra aula. Se eu meço uma vez, deu 100 metros de distância. Se eu meço a segunda vez, tem a mínima ideia se tá bom, tá certo. Se eu meço a segunda vez, dá 90, puxa, 10 metros é muito, quem tá certo um dos dois eu não sei. Então eu tenho que medir mais vezes. Quando eu aumento essa quantidade de observações, eu preciso achar dentro desse conjunto de observações aquele de maior probabilidade de estar certo, né? Normalmente, para uma distribuição normal, a gente usa o método dos mínimos quadrados, parecido com aquele que a gente usou para resolver aquela situação, resolvendo através daquela matriz, que diz o quê? Né? O quadrado das diferenças das observações, aquela observação cujo quadrado das diferenças com valor real, a de mais probabilidade é aquela que o quadrado vai ser mínimo, o quadrado dessa distância. Tá? Você vai resolver isso, como é o quadrado da distância, você vai ter que derivar, como a gente fez, e aí você vai chegar, ou seja, mínimo é uma constante, ele vai, na derivada ele vai valer zero, e você vai chegar numa distribuição normal,
que a média é esse valor mais alto, de maior probabilidade dentro de um conjunto de uma distribuição normal, tá? Então, aqui, nesse caso, ele vai coletar o conjunto de observações e ele vai calcular esse valor de mais alta probabilidade. Lembrando que eu também consigo fazer as correlações e saber o quanto eu estou errando dentro desse conjunto de observações. Tá? Já o cinemático, eu percorro, né? Se eu posso usar para determinação de alguns pontos específicos, ok? Em que eu saio, vou, paro aqui, só que em vez de eu ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, eu vou parar 10 minutinhos, mais 10 aqui, para determinar alguns pontos. Ou eu percorro uma feição que eu quero representar, quase não, é uma digitalização 1 para 1, então você está efetivamente digitalizando o elemento e não uma representação do elemento, como uma imagem ou como uma fotografia aérea, né? E ele tem essa função, ou seja, você liga o equipamento e vai percorrendo, né? Quem faz atividade física, que usa, né, aplicativos que monitoram a caminhada, é um cinemático, né? Você está andando, ele está guardando as coordenadas e você vê o seu percurso. Só que aquele aplicativo é um aplicativo que está coletando dados de forma absoluta. Eu posso também, neste caso, fazer a coleta relativa, né? De que forma eu vou ter uma estação aqui que vai estar conectada ou não, eu posso pós-processar, na verdade, e que eu vou pegar o período que eu percorrer esse trajeto é o mesmo período que essa estação vai estar coletando em cima de um ponto de coordenada conhecido, tá? Você vai precisar processar esses dados, e aí esse processamento ocorre só com o relativo, né? Seja o cinemático ou seja o estático. Então, no estático, parei o ponto, peguei a coordenada, peguei a minha coordenada, na verdade você não pega as coordenadas, só para um efeito didático. Você pega todas as suas observações, junto com as observações que você pegou no ponto de coordenada conhecida, é como se, de forma absoluta, sem levar em consideração o ponto de coordenada conhecida, ele tivesse essa coordenada aqui. Você, através de aplicativos específicos para isso, ele vai processar esses dados e vai te dar uma coordenada mais precisa. Tá? É o pós-processamento. Tá? Eu também posso fazer esse pós-processamento através de sistemas de correção, como o PPP, de posicionamento por ponto preciso. Eu não tenho, repara que eu não tenho mais observação em pontos de coordenada conhecida, eu rastreio o que eu preciso determinar e eu submeto a partir de um upload das minhas observações ao site do IBGE, o ppp.ibge.gov.br. Eu submeto essas, eu dou um upload dessas minhas observações, ele processa isso a partir de funções de conhecimento das órbitas precisas do satélite e ele devolve essa coordenada corrigida. Tá? Também é pós-processado. Tá? Eu não estou fazendo nada em tempo real. Posso fazer em tempo real. O que é fazer em tempo real? Eu estou medindo o meu ponto aqui, estou coletando as observações e eu estou com um ponto no lugar de coordenada conhecida e esse local que tem um ponto de coordenada conhecida, ele me manda as correções em tempo real, ou através de um link de rádio ou uma conexão com a internet. Né? A RBMC, que a gente vai ver na próxima aula, que é uma rede de monitoramento contínuo, é uma rede ativa, uma rede onde cada estação geodésica dessa rede tem um equipamento GNSS funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algumas estações, a grande maioria, ela tem links de internet para um sistema que é chamado RBMC-IP, que corrige em tempo real. O que você vai precisar é que esse equipamento tenha uma conexão com a internet. Tendo a conexão com a internet, você se loga a esse serviço e você consegue ter a correção em tempo real. Você sai de 8, 10 metros de precisão para precisão centimétricas, tá? Para acompanhamento de frota, para drone, para outras aplicações que são possíveis utilizando essas técnicas de processamento em tempo real. Tá? Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Eu não sei se eu tenho muitas, é a questão do cálculo do...
Acho que vai ter mais na prática. Mas Eu vou tenho- botar uma Já pegou. atividade para vocês fazerem, uma atividade em grupo, né? Teve aquela primeira, segunda atividade, para exatamente determinar isso. Então, você, a partir de 4 pontos, vai determinar como se fosse uma trilateração, mas na verdade eu estou usando coordenadas tridimensionais, x, y e z, tá? E a distância também. Então, assim, o procedimento o mesmo, que vai mudar é o tamanho das matrizes, né? Porque vai ser em 3 dimensões e você vai ter uma equação a mais. Então, o importante é vocês, né? Você tem o ponto A, B, C e D. Fazer uma equação para A e B, né? Partindo do que eu fazer uma equação A e C, uma equação A e D. Isso vai chegar a um valor de uma coordenada, né? Daquela forma que a gente fez. Só que essa coordenada, ela foi calculada não de dados exatos, a partir de dados que têm erros envolvidos. Só que eu não sei quais são esses erros, certo? Então eu vou o quê? Eu vou desenvolver a partir da forma do método, a partir do método dos mínimos quadrados, eu vou desenvolver essa correção. Eu vou montar aquela matriz, que aí já está dada ali, né? Calcular aquele novo, aquele azinho e tal. Jogar naquela matriz e ela vai calcular para mim, tá? Assim, o uso do SMF é muito fácil. Sim, muito fácil, claro. Vai com o tempo, ele vai ficando cada vez mais fácil, mas ele é bem prático. Você escreve mesmo a equação, tá? E aí é uma demonstração para vocês verem, que aí eu sei que quando efetivamente às vezes a gente bota um pouquinho de mão na massa, a gente consegue entender um pouquinho como é que funciona. Se alguém vir assim, pô, mas por que tem 4 satélites? Você vai, tem tempo? Chega aqui, vem cá que eu vou te mostrar. Né? Por quê? Porque eu preciso de 3 equações para resolver 3 incógnitas. Que é a forma mais simples, né? Se eu tenho x, y e z, eu tenho x, y e z do satélite à distância. Se eu tenho essas 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Eu preciso de 4 satélites para montar um com um com outro. Você pode até variar, não vai ter problema. Um com A com B, A com C, A com D. Opa, 3 equações para 3 incógnitas. Eu resolvo só com isso. Mas aí eu vou usando o método mínimos quadrados, um método interativo. Então resolveu, jogou, resolveu. Vai, com 22 iterações já é suficiente. Né? A não ser que você tenha um levantamento em que a precisão está muito ruim. Né? E esse é o básico do entendimento do funcionamento. Claro, depois nas disciplinas específicas sobre GNSS, vocês vão ver como é que essa distância é calculada. Aqui eu não estou mostrando como a distância é calculada. Estou pegando a partir só da distância, só do princípio de funcionamento. Tá? Mas eu ponho o vídeo, vocês acompanham o vídeo. Eu vou botar, não sei se eu já botei, se eu não postei, eu posto hoje a atividade. E aí vocês vão ter ideia, efetivamente, né? E se alguém perguntar por que 4 satélites, você fala, vem cá que eu vou te explicar. Tá bom? Mas, voltando ao que eu falei do início, né? Essa disciplina ela tinha um foco muito nos levantamentos clássicos. A gente não vou falar em levantamentos clássicos, a gente já falou daquilo da aula passada, tá? Também não posso entrar muito no GPS, senão vocês vão chegar lá no GPS e já tem um professor, uma disciplina para isso. Então a gente vai, a partir da próxima aula, já começar a focar na parte dos levantamentos altimétricos, que são os que efetivamente você ainda faz com as mesmas tecnologias que a gente fazia anteriormente de nivelamento geométrico. Então a gente vai conhecer a rede geodésica, em especial a rede altimétrica, a gente vai tratar o dado e vamos entrar para o nivelamento e os tipos de nivelamento. Tá bom? A gente ainda está num período muito complicado, porque a gente está sem aula prática. Né? Se tivesse aula prática seria bem melhor. Mas assim que a gente voltar à normalidade, você já sabe, vocês estão convidados a participar das turmas que tiverem aula prática, se assim vocês quiserem e assim tiver o tempo de vocês disponível. Ok? Então tá, pessoal. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Eu vou parar aqui de gravar.